amigas do canal, sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e hoje vamos falar sobre filosofia para crianças. Isso mesmo. Dá filosofia para crianças, né? A gente pode trabalhar filosofia com crianças? Sim. Vocês sabem que eu sou professor do ensino fundamental, tanto um quanto dois, quanto o ensino médio, já fui professor de graduação, pós-graduação, né? Eu já ministrei aula em todas as etapas do ensino, né? E como professor, mesmo lá no ensino fundamental 1, eu sempre gostei de trabalhar filosofia. Tá? Existe todo um programa de filosofia, ou, quer dizer, mais que vários programas de filosofia para criança. Em geral, eles têm como sua principal inspiração esse livro aqui, ó, Matheus Lippmann. Né? O Pensar na Educação é um dos livros principais do Lippmann. Tá? Eu me deparei com a filosofia da educação já na faculdade. Era o primeiro tema que eu pensei em fazer como pesquisa depois, tanto durante a graduação quanto após. Né? Na época eu cheguei a escrever alguns resumos, sabe, e textos que eu publiquei e, e fiz a defesa oral, né, em simpósios, né, de filosofia. Né? É, escrevi uma monografia própria. Né? Se eu não me engano, foi para alguma disciplina e eu tenho essa monografia ainda, aonde eu estabeleci ali alguns contatos entre o pensamento do Lippmann e do Vygotsky a partir do livro Diálogos, né, Natasha, né, Diálogos Filosóficos de autoria do Lippmann, onde o Lippmann já faz essa construção desse diálogo entre a obra dele e do Vygotsky. Como o Vygotsky é um pensador que eu também tenho uma grande admiração, né? E li muito Vygotsky, né? A formação social da mente. Então foi assim, o meu interesse por filosofia, porque eu cursei magistério, né? Então meu interesse e estava fazendo faculdade de filosofia até no meu primeiro ano de faculdade de filosofia eu fazia o magistério e concomitantemente a faculdade de filosofia. Então filosofia para criança ali, quando eu ouvi a palavra filosofia para criança, tudo, né, digamos, eram dois rios que na hora, assim, as águas, né, formaram um terceiro rio ali. Né? Então sempre eu pensei nessa questão da filosofia para criança. Né? Via Lippmann, via os meus estudos sobre Vygotsky, Lippmann, até eu achei essa monografia, né? Tenho ela, tá valendo. Assim, eu tô pensando em reescrevê-la, né? Porque, olha, acho que escrevi aqui no segundo ano de graduação, né? O terceiro, então assim, tem muita coisa que precisa ser retomada, reescrita e uma hora talvez publicar aí em forma de um artigo ou algo semelhante essa pequena monografia. Mas está ali. É interessante também as reflexões iniciais sobre essa questão da filosofia para criança, da obra do Lippmann, da obra do Vygotsky, né? Tem bastante referência. Mas por que eu estou retomando essa questão da filosofia para criança? Uma das questões da filosofia para criança, para trabalhar a filosofia para criança, eram os materiais. Ah, o Lippmann ele criou um programa de filosofia para criança, onde eles têm os livros próprios. Tá? No Brasil também existe programas de filosofia para criança, onde esses programas também têm os livros próprios. Tá? Depois eu pretendo até gravar aqui com vocês outros vídeos sobre filosofia para criança, tá? E aí eu vou apresentar alguns desses materiais e livros próprios desses programas para filosofia para criança. Mas algo que eu sempre tive como interesse intelectual e pensando sobre isso era assim: se você quisesse trabalhar filosofia para criança, mas necessariamente, tá, não estivesse dentro de um desses. Se você não estivesse associado especificamente a um desses grupos que produzem os materiais, né? Sejam associações ou empresas. Porque a obra teórica do Lippmann você pode usar como referência. Né? Mas os livros produzidos pelo Instituto, né, assim como de outros institutos de filosofia para criança, são obras, né,
que vêm ali que vão para as escolas quando as escolas adquirem esses materiais. Mas no meu caso, por exemplo, sempre fui professor de escola, boa, também ministerial em escola particular, mas a maioria em escola pública. Então eu queria trabalhar a filosofia para criança com os alunos, né? Então eu buscava usar a metodologia de filosofia para criança, tanto a partir de diversos autores, não só do Lippmann, mas de outro, mas utilizando obras que não fossem estas obras que estavam ali dentro, né, de institucionalizadas, que não estavam institucionalizadas, obras de literatura, textos em geral, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem uma referência interessante sobre isso, são as obras literárias do Rubem Alves. Né? Os seus obras, né, as obras literárias do Rubem Alves já trazem ali nelas embutido uma reflexão filosófica. Né? Então é muito fácil você estender aquela reflexão que o Rubem Alves coloca para um debate com os alunos. Né? Assim como existem diversas outras obras, né, de literatura para criança, onde você pode sim fazer o debate ali com os alunos do pensamento filosófico, né, fazer a sua roda de, de conversação com os alunos, né, fazer investigação sobre aquele tema, partindo de uma história, de um livro. E o Brasil tem uma coisa que é estupendo. O Brasil tem uma das melhores literaturas infantis do mundo. A produção de literatura infantil brasileira, ela é espetacular. Como professor do ensino fundamental, eu leio todo dia para minha turma um livro de literatura infantil diferente, né? Porque também o Brasil tem algo muito interessante também, que é assim, as bibliotecas das escolas do Brasil são muito boas. Tá? Muitas vezes elas não são tão valorizadas, mas se você entra numa biblioteca, uma escola pública no Brasil, tem muito material. Poderia ter mais, mas não são bibliotecas. Mas assim, eu já vi bibliotecas, muita biblioteca de escola pública, que tá de 10-0, muita biblioteca de escola particular no Brasil. Tá? O governo brasileiro, né, ele municia as bibliotecas brasileiras com obras de excelente qualidade. Tá? Isso não dá para criticar isso. Tá? Não dá para criticar. Né? Talvez uma crítica que eu possa fazer é que parte dessas bibliotecas não tem uma bibliotecária, uma pessoa formada em biblioteconomia ou ciência da informação, acho que agora mudou o nome do curso, para cuidar especificamente da biblioteca. Né? Mas que você tem bibliotecas excelentes, você tem. Mas retomando aqui o fio da meada, né, que eu já fui para um outro debate aí sobre educação. A questão que eu coloco aqui, que eu estava colocando, é justamente a questão dos livros textos para você trabalhar com os alunos, né, a produção. Eu mesmo cheguei a pensar nisso através das histórias em quadrinhos. Eu tenho um artigo acadêmico, que é um dos meus artigos que eu considero que é uma das reflexões mais interessantes que eu já fiz, e é um artigo bastante lido, inclusive chamado Quadrinhosofia. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é um livro onde eu parto da metodologia do Lippmann, né, para construir uma metodologia de leitura filosófica com os alunos de histórias em quadrinhos, classificando as histórias em quadrinhos em diversos tipos diferentes, né, de leitura filosófica para guiar o professor para trabalhar com histórias em quadrinhos filosoficamente com os alunos. Tá? Bom, toda essa introdução foi uma introdução, tá, para chegar nessa coleção aqui. A Folha de São Paulo começou a publicar essa semana essa coleção, cujo Pensadores para Crianças, cujo primeiro volume é Platão, o Explorador das Ideias Eternas. Eu comprei essa edição, li, é uma biografia do Platão.
coleção própria para criança. E aqui é comentada a obra do Platão, né? Você tem aqui a questão dos sólidos geométricos, né? Você vai ter um momento em que ele vai falar da relação dele com Sócrates e com Aristóteles, né? Você tem um momento que vai falar da academia e da república, um dos livros mais importantes do Platão. Vai ter um momento que vai falar de outros livros aqui, do Banquete, né? Que é um livro importante, né? Do Platão. A República, né? O Banquete, né? Do Fedro. E no finalzinho do livro, quando acaba o livro, você tem duas atividades aqui para as crianças fazerem. Bom, o livro é muito bem escrito, tá? É um livro próprio para criança, tá bom? Então, lógico que você não vai comprar esse livro, se você é adulto, você não vai comprar esse livro e ler ele para ter uma biografia do Platão, né? Você vai comprar para o seu filho ali, né? Uma criança 8, 9, 10, 11 anos, né? Que você vai ter ali para ler. A criança está no quarto, quinto ano do ensino fundamental, talvez até o sexto, sétimo ano ali do ensino fundamental 2, tá? Seria aí o mais apropriado. Então, você não vai, lógico, comprar para um aluno do ensino médio ou para um adulto, não. É filosofia para crianças, tá? Ali eu acho um aluno do terceiro ou quinto ano do ensino fundamental 1, sexto, sétimo ano fundamental 2, né? Seria interessante, né? Este livro. Agora, essa coleção vai trazer várias outras obras. E o que é interessante? Que traz tanto os filósofos clássicos, como algo que tem acontecido muito no Brasil, inclusive em outras coleções da Folha que eu tenho aqui, que aquela coleção antiga dos pensadores trazia sempre os pensadores, os gregos, os alemães, assim, praticamente era uma coleção centrada na produção europeia, né? E às vezes um ou outro pensador norte-americano, né? Mas agora essas novas coleções elas têm trazido as contribuições de outros pensadores e de pensadores fora ali daquele canon mais clássico da filosofia. Então você tem aqui Bell Hooks, você tem Sigmund Freud, Immanuel Kant, Maquiavel, né? Mas você também tem Conceição Evaristo, você tem Rui Barbosa, você tem Pablo Neruda, você tem Franz Fanon, né? Aí você tem Nietzsche, aí você tem Maria Montessori, que é uma grande educadora. Então, uma coleção que vai trazer diversos pensadores de vários diferentes para as crianças. O que eu vejo nessa coleção interessante para professores é um material riquíssimo para o trabalho em sala de aula com filosofia para criança. Então, se você é professor, ensino fundamental 1, ou professor de filosofia no ensino fundamental 2, né, esse material vai ajudar você a enriquecer suas aulas. Desde você fazer uma exploração, por exemplo, no ensino com os alunos, né, uma leitura desse livro com os alunos, e a partir daqui o aluno vai poder partir para uma exploração biográfica do Platão, como aqui você tem umas pequenas sínteses das principais obras do Platão, né, ou do pensamento matemático do Platão. Assim, é uma coleção que vai ser ótima para apresentar a biografia desses pensadores para Platão. Lógico, você pode pegar um livro como esse, explorar a biografia do Platão e depois pensar em um outro livro, um livro literário, onde um aspecto do pensamento do Platão seja aprofundado, ou depende da faixa etária que você tiver, né, lá no final do ensino ali no sétimo, oitavo, nono ano do ensino fundamental 2, trabalhar até um pequeno trecho, um extrato de uma obra, né, propriamente do Platão, mesmo que seja por um texto às vezes reescrito, né, pelo professor ali, que o professor municie o aluno ali de todos os elementos para um correto acompanhamento desse texto. Nestas faixas etárias, eu não vejo problema, tá, do professor fazer
uma adaptação, muitas vezes, até do próprio texto do autor, nestas faixas etárias. Tá? Lógico que no ensino médio, o aluno tem que ler o texto mesmo. Né? Um aluno do segundo, terceiro ano de ensino médio, ele pode sim pegar um trecho do texto do Platão ou um texto do Platão e ler. Tá? Mas com a criança, né, o pré-adolescente ali até 12, 13, 14 anos, eu não vejo nenhum problema do professor trabalhar, né, adaptações, reescritas desses textos, né, paráfrases desses textos, né, outra idade. Né, você está começando ali uma leitura, construindo um pensamento com a criança. Né? Por isso é muito importante a experiência como educador e é muito importante a reflexão sobre a prática educacional, né, que o Paulo Freire nos ensina. Né? Porque às vezes você fala assim, vamos fazer uma reescrita do texto, né? Vamos fazer uma reelaboração do texto, mas isso é para um trabalho pedagógico naquela faixa etária, né, ali. Né? Isso de forma nenhuma retira a necessidade do aluno quando atingir uma idade adequada, quando o aluno tiver os elementos, né, necessários, se deve ir à obra e ler a obra. Tá? Então, quando o aluno estiver lá no ensino médio, não, vai ler lá, mesmo que seja um capítulo, um trecho da República. Tá? Mas, no quinto ano do ensino fundamental, sexto ano, ele pode ter acesso à República através da leitura de um livro como esse, uma biografia para crianças do Platão. Pessoal, eu vou comprar todos os livros, com certeza, né? Semanalmente eu vou estar adquirindo esses livros e toda semana eu vou gravar um videozinho mostrando esses livros aqui, nem que seja aquele videozinho de uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, né? Ou então vou aproveitar, toda semana eu vou falar sobre um livro e fazer uma pequena reflexão sobre o trabalho com filosofia para crianças, tá? Que é um trabalho que sempre me apaixonou muito, essa ideia de compartilhar com as crianças a filosofia. Tá? Eu sei que tem pensadores e filósofos que não gostam dessa área de filosofia para crianças, eu entendo, né? Mas eu vejo a filosofia para crianças como importantíssimo. Tá? O Lippmann chama de comunidades de investigação filosófica, né? Essa criação de comunidades de investigação filosófica, né? Porque no Brasil, hoje, no mundo inteiro, a gente precisa muito o ensinar a filosofar. Né? E eu me apaixonei pela filosofia lendo O Mundo de Sofia, quando eu estava no início do ensino médio, que é um livro que muitas vezes eu vejo algumas pessoas desvalorizar e não deve ser desvalorizado. Né? É um outro livro que precisa ser gravado um vídeo aqui no canal sobre ele, mas eu recomendo, se você tem um filho, né, aí oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio, compre O Mundo de Sofia e dê de presente para o seu filho. Né? Compre O Mundo de Sofia, é uma leitura fantástica. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. A gente vai falar aqui sobre filosofia para criança. Se você é professor, né, ou tem bastante interesse em educação, toda sexta-feira, às 19 horas, a gente tem o nosso curso livre aqui sobre Paulo Freire. Tá? É um curso livre, não tem certificação, não tem custo, nem certificação, um curso livre dentro daquele aspecto da filosofia do Ivan Illich. Sabe, a sociedade sem escola, né? Mas com muita troca de conhecimento, é dentro desse aspecto da filosofia do Ivan Illich. Então, a gente se vê, tá bom? Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, que é importante. Faça seu comentário, né? E aperte o sininho para receber os novos vídeos. Até! Logo, logo a gente está de volta.